Como dizia Richard Baxter, primeiro luz, depois calor. Este é o despertamento espiritual com Elizabeth e Mizde João. A paz, Senhor, amados irmãos, estamos aqui para mais um despertamento espiritual. Fiquem atentos às perguntas, prestem muita atenção, eu acho que vai ser muito edificante para vocês. O tema é o cristão e a política. E a primeira pergunta é: um cristão deve se envolver em política? Sim, o cristão informado deve se envolver em política. Política, no sentido geral, é trabalhar para o bem comum de uma sociedade. Política pode envolver ajudar pessoas em necessidades, alertar as autoridades e ajudar a resolver os problemas do povo ou até mesmo trabalhar no governo. A Bíblia nos chama a cuidar dos outros e a ser uma bênção em tudo que fazemos. Isto podemos encontrar no livro de Tiago, capítulo de número 2, versículo de número 27. Continuando, todo crente pertence ao reino dos céus, mas isso não significa que não pode se envolver na política do seu país. O cristão, enquanto vive aqui na terra, tem duas nacionalidades. Isso significa que tem direitos e deveres para com seu país terrestre e com seu país eterno. Ignorar a política numa sociedade democrática é irresponsável. Como cidadãos, temos o poder de escolher quem vai governar. Se não fizermos, também não temos o direito de nos queixar quando um governador ruim é eleito, porque o nosso voto poderia ter colocado uma pessoa mais honesta em seu lugar. E também é dever de todo cidadão crente exigir os seus governantes que sejam íntegros e que cooperem para melhorar a sociedade. Segunda pergunta. Muitas vezes algumas pessoas têm dúvidas acerca disso. Em quem o cristão deve votar? O cristão deve votar em quem acredita que vai fazer o melhor trabalho para a sua sociedade. Antes de votar, é muito importante analisar com cuidado as opções que cada candidato pretende fazer. Não só seguir as propagandas. Por exemplo, um candidato pode ser carismático, mas os seus planos podem estar completamente desajustados com as necessidades do povo. Também é muito importante orar e pedir orientação para Deus na sua escolha. E mesmo que o seu candidato não ganhe, ore pelo governo para que seja sábio e traga a paz. Foi Deus que deu autoridade ao governo, mas se deixarmos Deus de fora, quem fica com a autoridade é o diabo. Outra pergunta que é muito polêmica é: o cristão pode ser político? Sim, o cristão pode ser político, se for o seu chamado, tal como qualquer outra profissão. A política tem muita corrupção. O cristão que entra nesse meio precisa ser um exemplo de integridade, pedindo sempre forças a Deus para fazer o que é correto. Como crente, você também pode fazer uma campanha honesta, sem mentir, sem fazer luta suja contra os outros candidatos. Não podemos esperar que os ímpios façam a vontade de Deus. Por isso é muito importante que os crentes estejam fortes e preparados para fazerem a diferença na política. Nós temos vários casos na Bíblia de homens de Deus envolvidos na política. Até mesmo em países ímpios como o Egito, que nós sabemos a história de José, e na Babilônia o Daniel, Neemias, entre outros. Esses homens tinham um dom para governar e foram usados de maneira poderosa por Deus. Também na história temos casos de bons políticos cristãos. Dois exemplos foram Abraham Lincoln, dos Estados Unidos, e William Wilberforce, na Inglaterra, que aboliram a escravatura em seus países. Se você tem um dom para a economia e seu país está em crise, por que não servir como ministro da economia? O mesmo se aplica em qualquer outro cargo político. Deus recompensa os íntegros e os que fazem o bom trabalho. Isto no Salmos de número 37, verso de número 37. Concluindo, tenham muita atenção, irmãos. Ser cristão não qualifica ninguém para ser político, tal como não qualifica para ser arquiteto. É preciso formação adequada. Também não é bom um líder de igreja ocupar cargos políticos,
Ou seja, tem dois cargos. Tem um cargo como líder da igreja e tem outro cargo muito alto na política. Isso não é muito bom, porque esses são dois trabalhos muito exigentes e um ficará prejudicado. Não tem como dar atenção total nos dois trabalhos. É melhor ter um ministério de cada vez. A igreja pode ensinar sobre a importância da política, mas não deve tomar partidos. A escolha é individual, de acordo com a consciência de cada um. Bom, até aqui, a paz do Senhor. Espero que tenha vos ajudado muito nessas questões diárias e que nós às vezes fazemos. Deus não se preocupa em preencher igrejas vazias, mas sim em preencher corações vazios. Pessoal, lembrem-se sempre, a morte na cruz não foi em vão.